Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Oftcast. No episódio de hoje temos dois convidados muito especiais, além do nosso professor Bernardo. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal dos alunos que vão prestar a Prova Nacional de Oftalmologia agora em 2023. A prova que mudou, a prova foi adiantada para janeiro de 2023. E para falar um pouco desse perfil da prova online, as dificuldades que os alunos encontram até com relação ao edital da prova online, vamos trazer algumas pessoas que fizeram a prova no passado, fizeram a prova modelo online, para ajudar a gente um pouco a esclarecer essas dúvidas todas. Então, Tomás Minelli, João Lucas e Bernardo, boa noite a todos. Bom, pessoal, é muito legal estar aqui hoje mais uma vez. É um tema que traz muita ansiedade para os alunos, né? A gente recebe muita mensagem no Instagram pedindo para a gente dar uma clareada no edital. O edital realmente ele é bem escrito, mas tem algumas coisas que geram dúvida, e como a gente já está aqui numa caminhada de muitos anos, a gente vai clarear muito isso aqui. E hoje é muito legal que eu estou na presença de 3 caras que foram meus R1s quando eu era preceptor. Então, assim, tenho ali uma relação quase que paternal com os 3, é bem legal estar aqui hoje com vocês, e prazer receber o João Lucas Libório e o Tomás Minelli, que além de tudo são grandes pessoas, grandes amigos. Bom, prazer é todo meu aqui, acho que do João também. A gente está muito feliz de estar aqui, fico feliz de novo pelo convite e espero que a gente consiga sanar algumas dúvidas dos alunos do Oft Review hoje. Prazer imenso estar aqui com vocês, fico muito feliz de ter recebido esse convite e espero compartilhar um pouco da experiência em realizar a prova. E só para clarear aqui, esqueci de mencionar isso, o Tom começou o projeto do Oftcast com a gente, ficou em mais de, 60 episódios, um bom tempo como host, depois o Léo chegou junto e ele, é um prazer ainda maior ter você aqui de novo, Tom. E também ressaltar que os 3 fizeram a prova no passado, os 3 com desempenho excepcional, tá? Os 3 na faixa aí de mais de 90%, então os caras têm propriedade para falar aqui, e a gente vai discutir os aspectos assim que deixam mais dúvida, muitas perguntas no Instagram, a gente vai ler também, tá? Então acho que vai ser bem proveitoso. É isso aí. Eu acho que a primeira discussão que a gente pode ter, que inclusive surgiu no Instagram essa semana, é justamente com relação à nota de corte. Algumas pessoas tiveram essa dúvida, tá no edital, mas a gente vai reforçar aqui que para ser aprovado no CBO, quanto que a gente precisa, Bernardo? Isso daí, pessoal, assim, quem está fazendo um concurso tem que estar ciente das regras do jogo, até porque isso implica no seu treinamento. Você tem que saber o tanto que você tem que tirar para passar, porque se você não está acompanhando isso no seu treinamento, você está ali meio que sem o norte, né? Você está ali navegando sem rumo. Então você tem que saber o quanto que você precisa tirar, porque no seu treinamento você tem que estar com uma gordura, a gente sempre fala isso. Então assim, a média, são 3 provas, né? Prova teórica 1, que é a chamada prova de bases, prova teórico-prática, que é a de imagens, prova teórica 2, que é a prova de clínicas, né? Habilidades clínicas. Então assim, você tem que tirar no mínimo 60% em cada uma das provas para você não ser eliminado, mas a média das 3 provas tem que ser maior do que 65%. Então, é basicamente isso, não tem mistério. A média global sua tem que ser maior que 65, mas você não pode tirar menos que 60 em nenhuma das provas para não ser eliminado. E esse ano mudou um pouquinho também, né? A gente não chegou a ter o ano passado, mas a prova prática volta também a ser cobrada em algumas instituições já selecionadas. Então, além da prova teórico-prático, que vai ocorrer no dia 22 de janeiro, a gente também vai ter alguma prova prática, acaba sendo um pouco de surpresa para o pessoal. A gente não teve essa prova prática no nosso ano, por causa da pandemia, mas o pessoal tem que estar preparado também para enfrentar essa surpresa esse ano. Eu posso comentar um pouquinho da prova prática. Na época que eu fiz a prova, lá em 2019, tinha prova prática, mas assim, não é um bicho de 7 cabeças. Eu acho que o foco de todo mundo que vai se preparar para essa prova tem que ser ali a Prova Nacional de Oftalmologia mesmo, que vai acontecer no dia 22 de janeiro, né? A prova dita teórica, né? Porque essa prova prática, pessoal, ela vai testar a sua capacidade de atender um paciente. Você sabe fazer uma anamnese, você sabe fazer um exame de refração, uma biomicroscopia, um fundo de olho. É uma prova que vai... E outra, ela não tem nota, assim, né? Classificatória, ela é qualificatória, passou ou não passou, aprovado ou não aprovado, e assim,
Na época que eu fiz a prova, ficaram alguns anos sem ter por causa da pandemia, mas na época que eu fiz a prova em 2019 foi protocolar, foi tranquilo, não teve nenhuma grande dificuldade, e eu acho que isso não deve tirar o sono de vocês. Vocês são oftalmologistas, vocês tiveram no mínimo 3 anos aí de treinamento, vocês sabem fazer um exame oftalmológico, examinar um paciente. Então foca na prova do dia 22 de janeiro, que ela sim pode te reprovar, né? Eu não conheço ninguém que tenha sido reprovado na prova prática. Deve existir? Pode ser, mas eu não conheço e a gente, né, conversa com muita gente. Então, cara, eu não me preocuparia muito com ela, eu focaria na prova do dia 22, até porque é só uma etapa mais para frente essa questão da prova prática. Isso aí. E antes da prova em si, no dia 22 de janeiro, existe um pré-teste. É um pré-teste que o próprio CBO vai oferecer, justamente para você ali testar o teu programa que você instalou no computador, fazer algumas questões, se adaptar com as ferramentas de uso da plataforma que você vai usar no dia da prova. Eu queria ver com o João como é que foi, se ele entende dos requisitos de computador. Existe algum requisito de computador que ele chegou a ver no programa, no edital? Como é que foi a experiência dele no pré-teste? Se ele fez as questões, se ele achou que elas eram parecidas com a da prova, ou enfim, como é que foi isso aí? Se ele deixou para a última hora ou fez no primeiro dia? Fala aí, João. Então, Léo, muito bem lembrado. Quando a gente fala de pré-teste, a gente tem que considerar como já sendo o começo da prova, tá bom? Eu sou meio rato de edital, eu gosto de ver as pequenas coisas. Então, se a gente reparar no edital desse ano, tem algumas limitações com relação ao sistema. Para o Windows, assim, é improvável que alguém vá fazer prova com Windows anterior ao Windows 8.1. Então, não vejo como um problema. Agora, para MacBook mais antigo, tem que dar uma checada antes, porque ele pede que seja pelo menos o Mojave, que é 10.14, se eu não me engano. Então, assim, deem uma olhada no sistema operacional de vocês, principalmente com relação ao Mac. Mas uma dica que eu acho que é mais importante e mais prática, quando a gente está fazendo o pré-teste, eles pedem para fazer o cadastro da rede Wi-Fi. Eu sou bem preocupado e pensei, vou cadastrar minha rede, mas se no dia da prova tiver algum problema, eu faço um acesso pessoal com o meu telefone e resolvo minha vida. Só que é aí que eu caí do cavalo. Por quê? No dia da minha prova, a minha internet caiu no meu prédio, eu fiquei quase 30 minutos sem internet, aí assim que caiu, eu fui clicar no ícone lá do browser para poder fazer o cadastro da nova rede, só que fui surpreendido com a mensagem dizendo que todas as redes devem ser cadastradas com antecedência. Então, resumo. A dica importante agora para o pré-teste. Além de cadastrar o seu Wi-Fi, já cria um acesso pessoal, já cadastra a sua rede de acesso pessoal para você não ter que passar por esse tipo de problema. Assim, foi desesperador. Eu fiquei 30 minutos sem prova, tive que pegar telefone, entrar no WhatsApp, lidar com robô. Até o Bernardo vai mostrar aí imagens de dor e desespero que eu passei no dia da minha prova. Aí, tá na tela aí, eu não sei se dá pra ver. Vou tentar traduzir, Estou com um problema. E na hora é difícil, né? Você tá com um problema, na hora dessa prova te bota um robô pra falar com você e começa a pedir pra você digitar a opção, né? Então, imagina a saga do João na hora da prova. Mas é muito... Essa dica que ele deu eu acho bem legal, não sabia, porque eu tô sabendo agora. Porque as pessoas perguntam, sempre falam, deixa ali o acesso pessoal de backup. Então, você cadastrar antes. Olha que, cara, essa dica é de ouro. Eu não sabia, tô aprendendo agora. E vai ajudar muita gente aí, essa dica que ele tá compartilhando. Uma coisa que é importante dizer, que foi até uma pergunta, deixa eu dar o crédito da pergunta aqui para nossa aluna, a Raíssa Carmo. Quando é o pré-teste? Então, o pré-teste começa dia 19 de dezembro, tá? Tô aqui no edital e pode ser feito até 19 de janeiro. Mas, pessoal, não vai deixar pro final, né? Faz o pré-teste logo, testa essas questões de internet, de sistema operacional, porque vai que você descobre que o seu sistema operacional do seu Mac não rola, num pré-teste não é compatível. Aí você vai atrás de outro computador, pegar emprestado com alguém, né? Então, assim, façam com antecedência, então 19 de dezembro a 19 de janeiro. E essa questão da internet, assim, eu confiei plenamente no meu Wi-Fi e fui com ele, mas muita gente fez uma contratação especial de internet. Acho que você fez contratação especial de internet, não fez, Tom? Especial que nem o Bernardo tinha sugerido, acho que em alguns episódios anteriores, de você ter uma rede dedicada, você não, mas eu tinha eu contratei outro provedor para usar lá no dia, e eu também tinha a rede cabeada se eu precisasse. Mas eu acabei só cadastrando a cabeada e um Wi-Fi e deu tudo certo, eu não tive... Eu acho que essa questão do cabo é legal, né? Porque dá bastante estabilidade. Eu acho que não custa nada vocês irem atrás, porque o próprio
A própria empresa que fornece internet para vocês, se você chamar eles lá, eles vão te dar uma solução cabeada, e eu acho que é mais estável do que o Wi-Fi, é menos um intermediário, então acho que vale a pena, e ter sempre a opção ali de uma rede alternativa, como o João fez com o acesso pessoal, ou como o Tomás fez de contratar um segundo provedor, depois vocês cancelam, né? Faz um contrato ali de poucos meses e cancela depois. Acho que tudo isso para minimizar aí os riscos de pane, né? E de problemas aí na hora da prova. Bernardo, outra questão que eu acho interessante é o seguinte, o pré-teste ele não é meramente protocolar, do tipo, eu sei que eu tenho 2 computadores aqui, que eu sei que funciona, mas o aparelho que você fizer o pré-teste tem que ser o aparelho da prova, entendeu? Então, assim, eles até batem na tecla. Se você mudar sua webcam, se você mudar seu microfone, pode dar problema. Não sei se efetivamente vai dar, mas pode dar. Então, assim, tem que levar isso bastante a sério, tá bom? E o pré-teste tem que ser feito no ambiente que você vai fazer a prova também, né? No local que você vai fazer a prova, não sei se tem alguma questão ali relacionada com IP, né, com geolocalização, mas eles falam que tem que ser. O Tom até quis fazer a prova fora, né? Como é que foi isso, Tom? Eu tentei fazer a prova fora do Brasil por questões pessoais e acabei que só não tinha opção de fazer nem com VPN, nada, não existe essa opção, você tem que fazer dentro de território nacional. E eu acho que até uma questão de você fazer onde você está fazendo a prova, onde você vai fazer a prova, no seu quarto, numa sala, é bom porque o examinador no dia ele vai te dar dicas do que está certo e o que está errado lá. Então você já também se habitua com o seu próprio ambiente e muda alguma coisa que o examinador pode te dar Fora que o pré-teste também é importante para você testar as ferramentas, né? Então, uma pergunta aqui, por exemplo, muitas perguntas, na verdade, nesse sentido, da própria Raíssa Carmo, perguntando como que é a ferramenta de cálculos, a Ana Letícia perguntou também sobre ferramenta de cálculos, enfim, algumas pessoas perguntaram sobre isso, então eu queria que vocês falassem um pouco, e o pré-teste vai ser uma forma de você ter contato com isso, né? O que vocês acharam da ferramenta de calculadora e da ferramenta de desenho, se é muito complexa, se ajuda, se vocês preferiram tentar fazer de cabeça. Então acho que o João pode começar, depois também todos podem falar um pouco. Eu acho que isso vai primeiro, da relação que você tem com o aparelho eletrônico. Tem gente que é super rápido em mexer e tem gente que fica catando milho, entendeu? Eu, particularmente, preferi, durante a própria realização de questões antes da prova, de tentar fazer tudo de cabeça, para otimizar o tempo, para tentar diminuir risco, porque a gente sabe que, eventualmente, uma dessas possibilidades, ou a calculadora, ou o serviço de Paint deles pode falhar, então eu preferi fazer tudo de cabeça e tenho notado que as questões, assim, davam para ser feitas de cabeça, entendeu? Não foi nenhum cálculo escabroso como a gente vê nas provas do CBO mais antigas. Talvez seja uma tendência para o futuro. Eu acho que só fazendo um comentário nesse sentido, eu concordo, porque o primeiro ano que foi prova online foi 2021, 2021 foi uma prova online normal, caiu questão com 2 lentes, associação de lentes, cálculos complexos, e aí o nível de reclamação foi bem grande, muitos alunos reclamando, e acredito que se reclamavam com a gente, deviam estar reclamando como CBO. Então o que a gente percebeu na prova de 2022, que foi que vocês fizeram, realmente passaram a ser questões mais conceituais. Caiu uma outra questão de lentes, de espelhos, caiu, mas assim, maioria das contas mais simples ali, uma lente de +2, onde vai focar, nada que fosse muito complexo, tá? Então, acho que podemos... Isso também, eu digo que aconteceu muito na prova como um todo. Cara, caíram questões assim, qual o percentual do nitrato de prata no CREDE, umas questões muito diretas que não caía, mas não tava caindo assim. As provas de CBO vêm ficando mais sofisticada, né? Parou de cair essas coisas muito diretas. Mas em 2022, várias questões desse tipo de resposta com um número ou com uma palavra assim, talvez por conta de reclamações acerca desse modelo online que dificultaria ali, questão do tempo por questão também. Assim, a impressão que eu tive das ferramentas é que elas são ok, elas funcionam bem. Você tem um equipamento que é parecido com o Paint, então se você até quiser treinar no teu Paint em casa, você pode pegar lá a canetinha e fingir que você está desenhando um espelho ou uma cruz dos poderes ali, colocar os números no Paint, que vai estar com uma simulação bem próximo do real. Então tem a plataforma, claro, no banco de questões do OptiReview também tem, mas então assim, eu acho que não é um problema, acho que essas ferramentas não vão ser um problema. E que o Bernardo falou, acho que a tendência de questões mais diretas, para quem estudou é bom, porque essas questões diretas muitas vezes também são coisas que a gente vê e revê nas aulas e no material, então acaba sendo tranquilo. Uma coisa que o CBO mesmo ele disponibiliza para o candidato é você fazer os pré-testes muitas vezes. Então, se você está um pouco
inseguro com a ferramenta, você quer treinar mais, você pode usar, só marcar lá, você pode fazer vários pré-testes para você ir com mais segurança, mesmo também indo nessa mesma linha de que eu acredito que, do mesmo jeito que foi na nossa prova, a prova deve pedir menos coisas que precise utilizar essas ferramentas para deixar a prova melhor, uma coisa mais rápida de ser feita pelo candidato, imaginando. E falando agora um pouquinho assim do dia da prova, né? Então, assim, a prova está 9 horas da manhã, a primeira prova teórica 1, tá? Que é a prova de bases, né? A prova ali que vai cair anatomia, histologia, farmacologia, óptica, né? Ela é de 9 a 10h45. Né? Então, fazendo uma conta rápida, né? Então são 105 minutos de prova, dividido por 50 questões, você tem 2,1 minutos por questão, em média, tá? Só que você tem ali, para cada questão, você pode gastar 4 minutos. Só que se você gastar 4 minutos em todas as questões, não vai dar tempo, porque você tem que fazer 2,1 minutos por questão em média. Então, falando disso, assim, vocês acharam que esses 4 minutos é suficiente? Teve alguma questão que chegou a faltar tempo? Eu, assim, não fiz a prova, né? A adrenalina muda pouco. Eu não achei que nenhuma questão ali que exigia mais tempo que 4 minutos por questão, assim. Então, acho que o tempo, na minha opinião, foi tranquilo. E lembrando os alunos que não acumula, tá? Eu fiz a questão em 1 minuto, na próxima eu vou ter 7. Não, é 4 minutos por questão, mas não acumula, o que vale é o tempo total, né? Considerando aí 105 minutos, 2,1 minutos por questão. As questões, de uma forma geral, são bem rápidas de resolver. Você só vai pensar em levar mais de 4 minutos numa questão naquela que realmente você tem dúvida. Então, você quer usar até o último minuto para ver se você consegue sanar a tua dúvida. Mas, sim, para resolver questão mesmo, você não precisava. Pelo contrário, assim, a gente acabava as provas, não sou só eu, a maioria aqui, todos aqui, e muitos que a gente conversou, acabavam as provas com muita antecedência. Um tempo de sobra, inclusive, até para esperar eles liberarem ali, porque acho que você tem um período de meia hora, se não me engano, tem que ser até 30 minutos só, antes da prova que eles liberam para você sair. Então, sobrava tempo. Então, acho que não foi você é liberado com metade da prova, né? Era metade? Você pode parar, tem 105 minutos, você pode ser liberado com 50 e poucos minutos, você pode sair da prova. Não, mas pegando um gancho no que o Léo falou, que às vezes, assim, óbvio, nas que a gente fica em dúvida, a gente acaba demorando mais. Eu acho que é imprescindível, mesmo se a gente está na dúvida, a gente já marcar a questão que a gente acha que é a mais certa. Por quê? Às vezes você se perde nesses 4 minutos e a questão passa. Se você tiver marcado, eventualmente, por exemplo, minha internet caiu. Se a internet caiu e eu não tiver marcado nada, você não vai receber ponto pela questão. Agora, se você está fazendo uma questão, marcou e a internet cai, ele assume aquela questão como marcada. Entendeu? Mesmo se você não confirmar. Mesmo se você não confirmar. Então, assim, é dica de realização de prova, entendeu? Então, isso é interessante, eu não sabia disso. Então, se você marcou ali, mas não confirmou e o tempo acabou, ele considera que você respondeu. Pelo que eu vi no edital, porque assim, tem vezes que o edital ele meio que entra em contradição. O que é explícito quando cai a internet, entendeu? Se a internet cair e tiver marcada, ele assume a marcada como certa. Talvez não se você perdeu o tempo. Exato, você ficou comendo mosca assim e passou e venceu os 4 minutos sem cair a internet, não está claro, eu acho que pelo edital ele não vai considerar como certo, entendeu? Porque você tem que ao menos ter clicado em salvar alguma coisa assim. Mas é bom sempre, acho que essa está certa, já marca enquanto pensa. Isso faz sentido, porque se você vai gastar 4 minutos por questão, você vai ter tempo de pensar, porque para você ler a questão ali, você fez isso em 30 segundos. Então, marca a que você acha mais certa e depois você resolve, né? Se você for trocar e tudo mais. É uma boa dica mesmo. E tem a questão de você estar antes no computador, né? Você não a prova é 9 horas, o Bernardo comentou, né? A gente tem que estar 2 horas antes, tem que ligar o equipamento. Então, 7 da manhã, você vai ter que acordar um pouco antes, deixar ligado, e 15 minutos antes da prova, você tem que estar ali na frente do computador esperando começar a prova. Exato, liga o sistema, né? Depois vai tomar seu café e tudo mais, e aí 15 minutos antes. Lembrando que é horário de Brasília, né? O Brasil tem outros fuso horários, por exemplo, a gente tem vários alunos em Manaus, lá é 1 hora antes, então lá é 8 horas da manhã, entendeu? Então, assim, lembrando que a gente tá falando de horário de Brasília, 9 horas. E aí, 9 às 10h45, essa primeira prova. Tem um intervalo de 20 minutos, 11h05 começa a prova teórico-prática, que é a prova de imagens, e ela vai até 12h50. Então, também 1h45 de prova, também aí 105 minutos de prova, 2,1 minutos por questão. Então, o raciocínio aqui é idêntico aí à parte da prova teórica 1.
E um horário de almoço generoso, né? Porque eles dão quase depois 2 horas para... Mas Dá é pra dar 2 uma horas e... dormidinha. É 2 horas e... perdão, é 12h50 e aí a outra é 2 horas e meia. É 2h30. Então é 1h40 de intervalo. Mas é um intervalo bem razoável, né? Dá pra descansar. E passando aqui a visão de quem tava de fora, realmente, cara, o grupo lá do nosso Telegram bombava, assim, logo que acabava o horário ali mínimo de prova, começava a bombar de gente mandando questão. Então, realmente, eu acho que o tempo, pra grande maioria das pessoas, não é um problema. Que, cara, todo mundo terminava rápido. E mesmo a galera que brilhou na prova, vocês, por exemplo, tudo mais. Então, assim, a grande maioria não teve problema com tempo de prova. Voltando aí, falando um pouco mais dessas questões, né, das manhãzinhas de prova, né, não pode voltar na questão, pessoal. Então, assim, respondeu, já era. Então, assim, como que você fez para lidar com isso, João? Você pensou um pouco mais? Mesmo quando você tinha muita certeza, você gastava ali mais tempo para realmente não dar mole? Ou você quis ganhar tempo? Qual que foi a sua estratégia? Assim, como tinha 4 minutos para cada questão no máximo, eu botei como meta para mim fazer em 1 minuto e meio, entendeu? Então, assim, passou de 1 minuto e meio, eu já ligava a bandeirinha amarela e já procurava marcar alguma coisa. Aí eu via, cara, essa questão, o fato de eu raciocinar por mais 1 minuto vai me trazer algum benefício? Se sim, eu deixava essa gordurinha para ela. Se não, igual o percentual de credê. Não tem como você inventar, é 1, aqui é meio, depois é 1, depois é 2, o autor pensou assim, eu vou botar 2. Não tem muito que você ficar pensando, então não vou gastar tempo com essa questão. Era mais ou menos isso. Então eu botava 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo, como regra, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, dependendo se eu achava que a questão demandava algum raciocínio a mais, mas não tem muito mistério com relação a isso. E é uma boa regra por causa daquilo que a gente falou, né? Porque se você pegar a média, você tem 2,1 minutos por questão. Então, no máximo 2 minutos ali, pessoal. Claro, vale a pena em alguma questão raciocinar, por exemplo, de óptica, fazer os cálculos, beleza. Mas se você já leu, não sabe, cara, se deu 2 minutos, marca e passa pra frente, porque senão vai se te complicar lá na frente. Você vai ficar pensando, cara, não vai vindo nada a informação, a não ser que seja uma questão de cálculo, né, que você tá fazendo, construindo ali. Então, vale a pena essa dica aí dos 2 minutos. Ô, Bernardo, tem uma outra coisa que eu acho interessante também, é que assim, a gente tá muito acostumado a fazer provas lineares, entendeu? Então, uma coisa que a gente tem que saber as questões não são lineares, do tipo, se tem uma questão de retina, por exemplo, não quer dizer que as próximas vão ser de retina também. Então não tem como a gente ter esse raciocínio, agora começou questão de catarata, eu sei muito catarata, então posso ficar tranquilo? Não é isso. Pode ser questão de catarata, depois, assim, são coisas bem alternadas, então não tem linearidade na prova. Era uma coisa que eu gostava na prova antes, era agrupado, bloco, né? Eu gostava, cara, que você entrava meio que numa gaveta ali de conhecimento, sabe? E até assim, às vezes tem umas malícias, cara. Se for um neuroftalmo perguntando, é um pouco diferente do retinólogo, tem algumas questões que tem uma sobreposição, glaucoma com retina, às vezes tem sobreposição, neovascular, mas tá no bloco de glaucoma ou tá no bloco de retina? Por exemplo, sei lá, meningioma da bainha do nervo óptico, tá no bloco de órbita ou no de neuroftalmo? Antes tinha isso, agora já não existe mais esse raciocínio, né? Então mudou. E tem a questão também de, assim, ir ao banheiro, tem as questões do cara, o próprio examinador, o pessoal que está na parte eletrônica de mídia deles lá, pedir para ver o teu ambiente, então isso tudo é controlado. Eu lembro que durante a prova, eu e alguns colegas, ele pedia para a gente pegar o nosso notebook, fazer um giro, ele queria verificar o ambiente, então o tempo todo a gente está sendo acompanhado, visualizado, é um Big Brother mesmo, eles têm uma estação lá, observando todo mundo, eles acompanham o teu movimento de olhar, eles pedem para você virar a tela, eventualmente você começa a fazer muitos movimentos estereotipados ou colocar a mão em algum local no rosto, ou eles pedem para você tirar. Então alguns colegas se assustaram também, porque veio um som, um aviso para você parar de mexer a boca ou, enfim, fazer algum movimento. Então isso acontece durante a prova. Algum de vocês teve alguma questão dessa, do cara falar que você tava mexendo a cabeça, que às vezes tem no estrabismo, né? Você deita, vira a cabeça pro lado e tal, ou foi tranquilo, assim? O aviso, ele dá um pouco de susto, porque ele apaga a sua tela de questão, some e vem um aviso, lembra, em verde, assim, com o que você precisa fazer. Então, às vezes, você tá prestando atenção. Eu tive, acho que o mesmo aviso que você, um pouco no começo da segunda prova, ele pediu para eu girar a câmera, mas acho que foi mais protocolar. E quando ele pede para virar a câmera, o tempo
pausa da questão? Não, é jogo rápido, é só pra você levantar e virar 360. Mas não pausa, assim, né? não pausa, E é não. entre uma questão Mas e você outra. tá Na verdade, é entre uma questão entre e uma outra. questão e outra. Então, no tempo, o tempo não tá rolando o tempo. Porque, pô, você tá numa questão de óptica ali difícil, às vezes uns 10 Tá segundos. rolando o tempo da prova, mas não tá rolando o tempo da questão. Não, e desconcerta, né? Porque você tá ali concentrado ali. Não, eu tomei um que não foi nem esse de 360, foi que eu tava, tipo, baixei a cabeça e comecei a, sei lá, pedir alguma orientação divina. Aí ele falou, levante a cabeça, entendeu? Eu fiquei meio assustado. Mas uma coisa que vale a pena também falar, gente, não vale a pena tentar burlar a prova, tá? Quando você pede para ir no banheiro, eles só vão aceitar quando passar a questão. Então, vi a questão, a distância lá dos músculos em relação ao limbo. Vou no banheiro, vou pesquisar. Cara, não dá. Você vai pedir, vai entrar em análise, e assim que você passar a questão, eles vão liberar pra você ir no banheiro. Então, assim, não adianta. Aí teve gente que mandou essa dúvida, assim, nesse sentido, né? Como é que eles vão saber que eu não tô colando, né? Por exemplo, se cair a internet ou se eu for no banheiro. Você não vai colar porque você só vai conseguir... Vamos supor, se caiu a internet, você perdeu aquela questão, né? Então quando você abrir, vai estar na próxima questão. E você não vai ter conseguido colar porque você não sabia qual que era a próxima questão. Mesma coisa no banheiro, né? Então você não tem acesso à próxima questão. Você vai no banheiro no intervalo entre as questões. Então você não tem como colar, em teoria. Só se você for no banheiro colar randomicamente. Vou pegar e dar uma revisada em algum tema que você nem sabe se vai ser que vai cair. Óbvio que não faz sentido. E eu não tô incentivando ninguém a fazer isso, pessoal. Óbvio que não. Até porque a prova é randômica também. Você não tem como falar, agora começou o estrabismo, eu sou ruim, agora eu vou lá no banheiro e fico 10 minutos, não dá. E o tempo é importante também, porque tem gente que tem problema com isso. O tempo do banheiro não é adicionado depois ao tempo final, você não vai ganhar esse tempo, então esse tempo vai estar correndo, então você tem que estar ali com tudo em ordem, assim, dessa parte, para você não perder muito tempo no banheiro e não perder muito tempo de prova. E outra coisa, a pausa máxima é de 3 minutos, tá bom? Então, assim, se porventura tiver alguma condição médica que precisa de mais tempo, você tem que avisar isso antes, tá? Isso tá tudo descrito no edital. Então, assim, se você tem qualquer limitação, tem alguma síndrome do intestino irritável, alguma coisa assim, eu tô falando sério mesmo, porque é tudo prescrito. Em edital tá tudo descrito isso. Então, assim, entre em contato já, porque às vezes, 3 minutos não pode ser suficiente. Então, assim, esses pequenos detalhes, tem que entrar em contato antes, tem que já deixar tudo alinhado, até com a equipe de realização de prova. Então, isso era uma dúvida que a gente já esclareceu. Se cair a sua internet, se cair a sua energia, e se você for no banheiro, por exemplo, né, você vai no intervalo entre as questões. Então, caiu a internet, caiu a energia, a questão que você estava já era, volta na próxima questão, e o tempo não é adicionado também. Caiu a sua internet, caiu a sua energia, cara... infelizmente, o tempo de prova segue. Né? Essa questão de internet tem uma dica boa também que aconteceu com a gente, aconteceu com um colega nosso e a gente ficou esperto nas outras duas provas, é que na primeira questão que você vai clicar para passar para a próxima questão, você seleciona a questão, dá salvar, e aí surge um balão falando se você quer essa questão mesmo, e tem uma opção dentro desse balão de você não receber mais essa mensagem de confirmar a questão. A gente se sugeriu manter esse balão sempre aparecendo. Por quê? Porque se eventualmente sua internet não precisa cair, mas ela tem uma instabilidade, se você não está selecionado, o programa vai te passando questão. Então você pula umas questões e fala assim, eu perdi uma questão. Você estava lá na 40, você pulou duas, está na 48. Você estava na 42. Então você vai perder a questão, se você não tiver esse balãozinho, isso pode te ajudar. E aí, voltando aqui, só para faltou a gente falar, de tarde, então, prova teórica 2, 4 horas de prova. Tá? E são 125 questões, então fazendo uns cálculos aqui, 240 minutos dividido por 125 questões, dá 1,92 minutos por questão. Então, um pouco menos, tá? Então, de manhã, o tempo por questão é 2,1 minutos em média e à tarde 1,92. Então, tem que correr um pouco mais à tarde. Porém, né, são as questões mais as de refração ali, algumas que exigem mais cálculo, mas tirando elas é que são questões mais de conhecimento, sabe ou não sabe. Então sempre fica com esse número mágico na cabeça, 2 minutos. Passou 2 minutos, pessoal, responde, passa para a próxima, a não ser que você esteja ali numa questão de cálculo ali, né, realmente gastando tempo com isso. E novamente, essa parte dessa prova com 125 questões, assim, eu acho que o tempo não é problema também. Acho que são questões bem diretas e ninguém vai ter problema com o tempo. Outra coisa que a gente não comentou é com relação à alimentação e hidratação durante a prova. Segue aquele padrão vestibular, prova de residência, então você pode ter uma garrafa de água, especialmente aquelas que você retirou o rótulo ali, a embalagem transparente, e você pode ter uma comida, tipo uma bolacha, uma barra de cereal, uma coisa assim. Você pode ter sobre a mesa e pode estar comendo durante a prova. Isso não tem problema.
Então, você pode ter. Com relação a medicações, coisas assim, se eu não me engano, acho que você tem que ter, existe uma autorização. Mas com relação à alimentação e bebida, não tem problema. Você pode ter ali um lanche sem muita especificação, só a garrafa de água. Não pode ser vedada, fechada, tem que ser transparente, sem o rótulo. Ainda sobre essas coisas que podem ou não podem, eu acho assim, gente, o ambiente de realização da prova, vamos deixar o mais limpo possível, entendeu? Porque se a gente for esmiuçar o edital e se ele seguir exatamente o que está aqui, por exemplo, tem uma parte do edital que ele fala que se o paciente for, o pessoa que está fazendo a prova, o candidato, for surpreendido portando caneta, ele pode ser eliminado, entendeu? Então, assim, é óbvio, você pode ter, todo mundo tem caneta no quarto, mas no lugar que você vai fazer a prova, gente, tira tudo da bancada, tira tudo, esvazia a parede, porque pra gente não procurar, não ter chance de correr nenhuma dessas situações, entendeu? Uma situação interessante também que o edital prevê, né, é que quando você não obtém ali os 65%, mas você tira mais do que 60% em cada uma das provas, você pode optar por não fazer 2 provas, entendeu? Então, sim, você teve os 60% em cada uma das provas, mas a sua média não foi suficiente para chegar nos 65%. Ele te dá a oportunidade de, no outro ano, eliminar 2 provas, né? Então, aí foram vários alunos que mandaram mensagem para a gente, falou, eu tô nessa situação, o que vocês me recomendam e Qual tudo repetir, mais. Né? Então, assim, aí é uma análise meio, né, você tem que fazer uma análise meio pessoal, né, os temas que você tem mais dificuldade ou que você não tem, mas assim, o melhor dos mundos seria você, por exemplo, eliminar a prova teórica 2, olha a quantidade de conteúdo, pelo menos a teórica 2, de repente fazer só bases, né? Elimina a teórica 2, teórico prática, faz só bases, porque o conteúdo é muito menor, né? Mas também você tem que levar em conta o seguinte, se você fizer isso, as notas das 2 provas que você deixou de fazer, ele vai considerar a do seu ano anterior, entendeu? Então também você tem que idealmente eliminar as que você foi pior, né? Você tem que refazer a que você foi pior, né? Então tem que avaliar tudo isso para decidir, mas foi uma dúvida assim de várias pessoas, a gente analisou cada situação. Se algum de vocês estiver nessa situação, pode mandar mensagem pra gente que a gente pode ajudar, dar um norte nisso daí. Outro tópico que eu queria levantar aqui, que é importante, muitas pessoas fazem residência e moram com um colega no mesmo apartamento, dividem quarto, dividem o apartamento, enfim. Não podem as 2 pessoas estarem fazendo a prova no mesmo local. E isso está no edital que os 2 computadores, os dois provedores têm que estar em lugares distintos, mesmo que seja em quarto e separado. Então você não pode estar fazendo num quarto uma prova e o teu colega tá fazendo a prova no quarto ao lado. Tem que ter uma distância, nem que seja no apartamento de baixo, mas tem que estar separado. É uma questão assim, né? A gente vive num país gigante, né? Com realidades muito diferentes. E em São Paulo tem relatos, né? O João Lucas, por exemplo, teve problema com conexão, com energia, que em teoria é um lugar aí, o maior polo de desenvolvimento do Brasil. Então, assim, isso é uma questão, né? Tem lugares que, por exemplo, que tem muita chuva nessa época de janeiro e às vezes esses temporais podem prejudicar, causar queda de energia. Então, assim, façam toda uma análise disso e tentem minimizar os problemas, assim, vocês têm que antever os problemas que podem acontecer. Você quer que eu alugue um gerador? Cara, não sei, estou pensando assim... Me mude para São Paulo. Não, assim, eu tô dizendo assim, cara, pense tudo que pode dar errado, porque na hora lá não adianta se você tentar resolver na hora. Então, assim, essa questão de outra internet dedicada, que é essa questão de uma internet meio que uma banda só ali para sua residência, um negócio que pode fazer sentido ali para um dia, você vai gastar uma grana? Vai, mas é uma coisa que a internet vai ficar muito estável, cabear e avaliar todas essas situações para não ser surpreendido na hora da prova. Eu acho que é interessante ter tudo isso aí no radar. Acho que é importante, porque não são poucos os relatos de pessoas que falam, faltou energia, minha internet deu problema, e isso pode ser às vezes uma fonte de uma eliminação, de você ser desclassificado porque você não teve tempo suficiente para fazer a prova, né? Então é complicado isso daí. Bernardo, o que você citou de antever problema, assim, é essencial. Ainda sobre a internet, eu acho muito interessante o candidato chegar e já pesquisar qual vai ser a empresa que vai ser responsável pela essa parte da aplicação da prova. Por exemplo, o que me salvou foi que eu já tinha salvo no contato do telefone o número da empresa, entendeu? Então, assim, caiu... É a mesma esse ano, a Educat, né? A mesma empresa que faz praticamente todas as provas de título aí do Brasil. Eles têm bastante, né, expertise na área, mas... Sim, exatamente. Então pega, já anota o número, salva no contato, entendeu? Já deixa fixado no topo do WhatsApp, porque quando caiu minha internet, eu fiquei naquele receio. Falo, cara, como é que eu vou
largar, eu vou pegar o telefone na frente da câmera? Não sei. Eu simplesmente peguei o telefone, abri o WhatsApp e já disse logo, ó, tô sem internet, tive problema. Demorou um pouquinho, tive que lidar com robôs, mas deu certo. Depois de 20, 30 minutos eu consegui restabelecer. E uma dica interessante, assim, em termos assim de preparação e tudo mais, a gente não vai falar aqui de revisão, isso a gente vai ser um papo para outro podcast, mas assim, cara, então você já sabe que você está fazendo uma prova online. Você vai treinar como? Você vai treinar fazer questões online. Você não vai ficar fazendo, vou imprimir aqui, eu vou imprimir aqui a prova antiga e vou fazer. Cara, você tem que treinar conforme vai ser a sua prova. Então, a ferramenta do OptQuest está cada vez mais completa. Hoje em dia tem lá o tempo por questão, o cronômetro rolando, tem a ferramenta simulado que você não consegue voltar na questão. Então a gente está implementando todas essas melhorias para simular ali a condição real de prova. Então usem bastante a ferramenta. A questão da ferramenta de desenho, não adianta na hora lá você saber se é pra mim ou não é isso. Cara, começa a treinar, a fazer desenhos ali no Paint, igual falaram. Começa ali a fazer um esbocinho básico ali de uma cruz de poder, uma lentezinha. Cara, pra mim isso é muito ruim, eu não tenho habilidade, eu tô me batendo a cabeça. Então vamos começar a tentar fazer cálculos mais de cabeça, tentar minimizar a necessidade disso, né? Pra na hora da prova, se não ser, na hora da prova que eu fui ver que eu não conseguia mexer bem na ferramenta e, enfim, me ferrei por causa disso. Vamos lá, falta muito tempo ainda para a prova. E outra coisa, assim, a prova online traz algumas vantagens também. Então, você pode, assim, fazer a prova de pijama se você quiser. Você vai estar em casa, então você pode. Agora, o que você não pode é estar de máscara. Então, eles colocam até no edital que, apesar de estar em épocas de pandemia, eventualmente você usa máscara em casa por algum motivo, naquele dia você não pode estar usando máscara. E é isso, mas pode estar do jeito que quiser, assim, relativamente, né, seguindo a sociedade. E tem outra coisa também, é que eles vão pedir que você tenha um documento do seu lado, entendeu? Então, preferencialmente um documento com menos de 5 anos da sua emissão, eventualmente tem que mostrar do lado da webcam, então é o tipo de coisa, tira a caneta, tira tudo, mas deixa um documentinho do lado do computador. Para começar a prova, você vai ter que mostrar esse documento para a câmera e tirar uma foto disso até para mostrar que é você mesmo. Para resumir aqui algumas datas importantes, no dia 16 de dezembro, o CBO vai mandar o manual do candidato com todas as instruções para download da ferramenta lá da Educat, que é a ferramenta de prova, e a partir do dia 19 começa então o pré-teste. Tá? Façam ali alguns pré-testes. Tinha uma galera que era maluca, fazia pré-teste todo dia. Eu acho que também não... o foco é estudar, não é ficar fazendo pré-teste. E aí uma galera mandava mensagem assim, maluca, caiu uma questão assim no pré-teste. Falei, cara, essas questões do pré-teste, a maioria são questões antigas do CBO. Você acha que os caras vão elaborar questões novas para colocar no pré-teste? Eles não vão perder tempo com isso. Então esquece, não preocupa com questões de pré-teste. Tinha umas questões erradas até. Então assim, cara, não esquenta a cabeça com isso. Foca no seu estudo. Mas façam ali algumas vezes o pré-teste, então de 19 de dezembro a 19 de janeiro, e aí a prova no dia 22 de janeiro. Uma outra vantagem muito grande da prova online é que o resultado sai muito mais rápido também. Na época que eu fiz lá em 2019, demorou alguns dias para sair o resultado, uma ansiedadezinha aqui, agora o pessoal já sabe. No mesmo dia, né? No mesmo dia já sai o gabarito. Quem gosta aí de comemorar, de tomar uma, já dá para comemorar. Quem gosta de comemorar de outras formas, também já consegue. E é uma sensação muito boa também, né? Como é que foi a sensação de passar? Vocês comemoraram? Como que foi? Vocês fizeram alguma coisa diferente? Foi tranquilo, né? Acho que começa pelo WhatsApp, né? Todo mundo começa a se conversar lá, e aí, deu boa? Começa aquele processo investigativo, né? E aí, foi quando? Pô, eu soube que alguém fez não sei o quê. Isso aí é normal, qualquer prova é assim. Depois a gente se reuniu, foi tomar uma água num bar e comemorar. Fica ali com receio de perguntar, e aí, fulano de tal passou, e aí quando descobre ali que a turma toda passou, aí pô, beleza, né, tal, legal. Geralmente beleza. Centraliza em uma pessoa que é aquela que sabe de todo mundo. Você vai e pergunta para aquela fonte, tal pessoa, como é que foi? É o Sherlock Holmes ali. E o resultado ele sai muito... Você não precisa ficar olhando letrinha por letrinha, já mostra a sua porcentagem que você acertou ali, é bem direto. Tem um cálculo também, né? É o número de questões divididos pelo número total, né? Cada prova tem o... Uma última dúvida que perguntaram é que se tem um cronômetro também marcando o tempo total de prova. Mas tem também, não tem? Do tempo todo. Eu acho que tem. Eu tenho a impressão que sim. Eu não me lembro, não tenho certeza, mas eu acho que sim. Contava os dois reloginhos. Isso. Tem o horário do dia e o... O que faz todo sentido, né? Porque você precisa saber também o tempo que você...
Tá rolando. Ah, não, achei aqui. Fala isso. 4 minutos por questão. Então tem um cronômetro marcando a questão e tem também um cronômetro marcando o tempo total de prova. E aí, então, acho que fica a dicasinha de 2 minutos por questão ali, mais ou menos, né? 1.9 na prova da tarde, 2.1 na prova da manhã, para vocês aí não perderem nenhuma questão. Acho que é isso, né? É isso aí. Acho que deu para esclarecer bem o edital. Mais pra frente a gente faz resolvendo as dúvidas de prova mesmo, como é que foram as questões práticas, vídeo e tudo isso, que acho que é uma parte que gera dúvida também. Acho que vamos falar só dessa questão de vídeos, então, acho que é importante. O vídeo rodou bem, teve algum problema? Vocês acharam que esse tipo de questão que foi uma novidade do ano de vocês acrescentou dificuldade? Qual foi a impressão? O fato de ter vídeo faz com que você tenha que se preocupar com mais técnica de prova, entendeu? Então, assim, eu gostava de ler rápido o enunciado e ver logo a alternativa para saber o que eu ia buscar no vídeo, entendeu? Tem gente que já soltava o vídeo e ficava meio perdido. Às vezes é uma coisa do começo do vídeo que você tem que ver. Então, lê o enunciado rapidinho, lê as alternativas rapidinho, dá play no vídeo e vai tentando buscar a alternativa. Eu acho que é uma dica, assim, adequada para essa situação. Mas o vídeo funcionou super bem. Os vídeos eram rápidos até, não tiveram muitos vídeos, mas os vídeos eram rápidos, mas mesmo assim você perde uns 30, 40 segundos vendo o vídeo, pensando que você tem só 240 segundos para fazer, é considerável. Mas você pode repetir o vídeo, né? Então, se você ficou na dúvida, não é uma vez só. Então, você liga, religa, você pode voltar ao vídeo, né, na parte que você quer. Em relação aos vídeos, o que mais teve foram questões, assim, de exames mais externos. Então, teve de exame de estrabismo, teve de exame neurooftalmológico, né, um defeito puplar à frente relativo. A gente tinha falado isso antes da prova. A gente nunca caiu o vídeo, mas, cara, vamos pensar, o que pode cair? Exames externos, né? Então, exame de plástica ocular pode cair, né? O João que é da plástica, por exemplo, vamos fazer uma propedêutica de pitose, é uma coisa que dá para fazer um videozinho, Passo cirúrgico também, alguns passos clássicos das cirurgias clássicas, vale a pena revisar. Exato, aí caiu um vídeo de catarata, se não me engano, fazendo alguma técnica de fratura, caiu um vídeo de peeling de membrana limitante interna. Então, assim, algumas coisas clássicas de cirurgia e algumas coisas de propedêutica, principalmente das coisas mais externas, né? Porque, até poderia também um exame de lâmpada de fenda, mas eu acho que é mais difícil. Talvez mostrar um corte óptico, um Van Herrick, uma reação de câmara, mas seria uma questão mais basiquinha. Eu acho que, por exemplo, propedêutica de neurooftalmo, de plástica, de estrabismo é mais forte para isso, né? E foi o que a gente observou nessa prova. Então é isso, pessoal. Acho que foi um papo bem interessante. Eu espero que tenha sanado as dúvidas e quem estava com dúvidas. Quem ainda ficou com algumas dúvidas, o edital tá no site do CBO, da Prova Nacional de Oftalmologia. Então confira o edital, acho que vale a pena, por mais que quem ouviu esse papo, dê uma checada, checa o computador, vê se lembra de conectar o celular, a cadastrar ali na internet para ter esse resgate. E é isso, acho que... E se tiver alguma dúvida, pode mandar lá no nosso Insta, a gente está à disposição para ajudar, tá? Mas foi uma ideia de trazer todas essas informações resumidas, que aí fica ali à disposição da pessoa no YouTube, no Spotify, se ela quiser escutar ali algumas vezes depois para não esquecer de nenhum detalhe, fica salvo aí pra galera. Obrigado pela presença do João e do Tom, foi bem legal rever vocês também. Obrigado. Boa noite. Valeu.